Telespectadores da TV Prevê, estamos iniciando mais um programa É Direito e hoje a minha convidada é a doutora Cristiane Ribeiro da Silva Nogueira, que é advogada trabalhista em nosso município. Tudo bem, doutora Cristiane? Bem, professor. Doutora, vamos colocar aqui para os nossos telespectadores, né, essa questão dos direitos trabalhistas. Quando é que uma pessoa, né, passa a ser detentora de direitos trabalhistas? Em que casos isso ocorre? Eu sei que tem as mais variadas profissões, as mais variadas possibilidades, mas quais são os principais direitos que uma pessoa pode transformar numa reclamatória trabalhista? Bem, professor, a nossa CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, ela prevê uma série de direitos, né, ao trabalhador. E uma vez que um desses direitos seja violado ou não seja cumprido pelo empregador, esse trabalhador, ele, claro, já detentor desse direito, tem a oportunidade de reclamar esse direito em juízo através de uma reclamação trabalhista. E quanto tempo a pessoa pode, doutora, reclamar enquanto está trabalhando ou só após ela se desligar da empresa? A pessoa, ela pode reclamar enquanto ela estiver trabalhando e ela pode reclamar também depois do desligamento da empresa. E quanto tempo ela tem para fazer essa reclamação após o desligamento? Após o desligamento, o prazo que a legislação confere ao trabalhador para que ingresse com a reclamação trabalhista é de 2 anos a contar do desligamento. O que isso significa? Que o trabalhador, né, que entenda que tem o seu direito lesado, o quanto antes ele procurar um advogado para que esse advogado elabore a reclamatória trabalhista, ingresse com a reclamatória trabalhista, mais importante, por quê? Porque nós temos dentro da nossa legislação uma prescrição que se chama prescrição quinquenal, que significa o seguinte: a cada 5 anos, né, que se passa, 5 anos para trás são prescritos. Então, quanto antes ele ingressar com a reclamação, mais direitos ele vai conseguir almejar dentro da ação trabalhista dele. Agora, doutora, a senhora colocou que ele pode reclamar enquanto empregado, né? Isso normalmente Sim. Ocorre? A senhora que advoga nessa área? Professor, ocorre sim, mas poucas vezes. Inclusive, nós podemos imaginar o porquê, né? O empregado que ele está dentro daquela empresa, ele não vai, claro, querer se indispor no curso do contrato de trabalho, né, ingressando com uma reclamatória trabalhista, mas é claro que isso ocorre sim, nós já vimos algumas vezes. Porque o empregado ele fica com receio de ser demitido, né? Exatamente, exatamente, mas a legislação lhe confere esse direito. Certo. Até em algumas audiências que eu participei, né, aconteceram casos inusitados, não sei se com as senhoras ocorreu isso também, né? Mas o reclamante, no caso, né, certo, empregado, né, reclamando os seus direitos, solicitou estabilidade de emprego, né, pelo menos por 1 ano, com receio de justamente ser demitido, né? Isso é possível, doutora? A senhora tem visto esses casos? Ele solicitou estabilidade. Sim, com esse receio de ser demitido, né? Certo? Em função de ter reclamado, né? Ele solicitou 1 ano de estabilidade, né? Ou seja, além de fazer valer os seus direitos, né? Fechou-se um acordo, né? Ainda ele pediu para que fosse dado 1 ano de estabilidade, né? Para que ele não fosse demitido nesse período. Confesso que no escritório ainda não vivemos uma situação parecida com essa, não, professor. Mas é bom que o pessoal saiba que isso é possível, né? É bom que o telespectador saiba que é possível até solicitar isso, e aí vai, obviamente, do juízo, né? Isso. De determinar a possibilidade ou não, né, dessa estabilidade. Doutora, e a quantidade, o volume de processos, né, tem sido muito grande? Então, o número de processos realmente é volumoso, é alto, né? Inclusive, há todo um movimento dentro do judiciário, né, em geral, e também dentro da Justiça do Trabalho para a implantação do processo eletrônico, que já é uma realidade, né, que vem sendo implantado já de uma forma assim, bem satisfatória dentro do Estado de São Paulo, né, para justamente que nós
tenhamos essa celeridade processual e o número de processos efetivamente diminuam, porque realmente o volume de processos é grande. Mas também na área trabalhista há essa tendência, tal qual em outras áreas do judiciário, da conciliação, né, doutora? Ou seja, a primeira tentativa é sempre de se chegar a um consenso, né? Inclusive, em toda audiência, né, assim que as partes chegam até a audiência e se acomodam, o juiz já, logo de início, ele indaga as partes se há interesse numa composição amigável ali. E havendo, né, a possibilidade, as partes já são conciliadas, é lavrado o termo e o processo é encerrado. Agora, o que acontece em muitos casos, doutor, é que o trabalhador acaba reivindicando direitos, vamos dizer assim, que às vezes nem existe, né? Certo? Colocado na peça até para forçar uma tentativa de conciliação, um acordo que seja vantajoso aí para esse trabalhador. Como que isso está sendo visto hoje no nosso meio judiciário? Professor, nós que militamos na área, assim, desde que eu milito, inclusive, nós percebemos que isso não é uma prática, claro, de todo advogado, né, ou de todo trabalhador, mas isso de fato acontece. Sim. Porém, os nossos juízes, né, de forma bem acertada, já logo na primeira audiência, eles, claro, analisam o processo e verificam ali, às vezes até indagando a própria parte na primeira audiência, seja em depoimento pessoal ou conversando mesmo com as partes ali para ver o que daquela ação efetivamente se pode pleitear ou não, porque de fato, como o senhor mesmo disse, muita coisa dali pode ficar fora e às vezes acaba se impedindo um acordo, né? Porque o empregado, às vezes, o advogado passa uma proposta para o cliente dele de um valor muito alto, exorbitante. Ele vai para a audiência com aquele pensamento e isso acaba dificultando o acordo. Então, aí entra a figura do juiz, que interfere, avalia e dá a proposta do juízo, né? Analisando a inicial, analisando a contestação, ele mensura e diz, olha, a proposta do juiz, muitas vezes ele procede dessa forma, é tanto. E aí cabe, né, ao advogado de uma parte e de outra, tentar conciliar as partes ali na hora, né, e se chegar a um consenso. Agora, normalmente no processo trabalhista, doutora, nós temos duas situações, né? As provas materiais e as chamadas testemunhas, né? Isso. O que pesa mais, doutora, a prova material ou as testemunhas, ou depende de cada processo? Depende, professor. É claro que a prova material, a prova escrita, ela é muito importante, né? Porém, ela não é absoluta em determinadas situações. Por exemplo, vamos citar um exemplo. Numa reclamatória de pedido de horas extras, onde o empregado alega que, vamos dizer, entrasse às 8 e saísse às 20 horas, né? E a empresa vem e apresenta na contestação dela um cartão de ponto rigorosamente anotado, com entrada às 8 e saída às 18. Né? A alegação do empregado é que ele trabalhava até às 20. Sim. Nós temos aí uma prova material, uma prova escrita. Só que através de testemunhas, o juiz vai perseguir o quê? A verdade real. Porque dentro do direito do trabalho, nós temos um dos princípios que é um dos principais princípios dentro do direito do trabalho, que é o princípio da primazia da realidade. Quer dizer, vai valer o que efetivamente for real. Então, na colheita de provas, ouvindo testemunhas, ouvindo depoimentos pessoais, se o juiz chegar à conclusão que, na realidade, aquele cartão é um cartão, como nós costumamos chamar no meio, um cartão britanicamente anotado, ele vai descartar essa prova e vai acolher o depoimento testemunhal. Certo. Então, em resumo, a prova escrita, sim, é a mais importante, mas em determinadas situações ela é relegada à prova testemunhal, por conta do princípio da primazia da realidade. Certo. Doutora, normalmente os juízes marcam, né, a chamada audiência una. O que significa isso? Na audiência una, o juiz ele pode, claro, de início já dar a oportunidade, né, das partes se conciliarem. Ele pode ouvir o depoimento pessoal das partes, tanto do empregado quanto do empregador,
também pode, nessa audiência, ouvir as testemunhas de ambas as partes e, ao final, já proferir o julgamento, proferir a sentença. E dessa audiência, as partes já saem intimadas para, se houver interesse, interpor o seu recurso. Então, na verdade, una, por quê? Porque nessa audiência já são realizados todos os atos processuais. Mas e se ele, porventura, não conseguir dirimir as dúvidas, ele marca uma nova audiência? Marca uma nova audiência, geralmente em casos onde se discute, por exemplo, acidente do trabalho ou um pleito de adicional de insalubridade, periculosidade, que vai depender da realização de uma perícia médica, uma perícia técnica. Ele chama a audiência e aí, então, nessa audiência, ele designa a perícia, cinde a audiência, depois de realizada a perícia, designa uma nova para quê? Para a oitiva das testemunhas, para a produção da prova testemunhal. A senhora falou que na sequência, então, é possível interpor os recursos, mas demora muito, né, doutora? Vai para o Tribunal Regional, depois ainda pode ser que suba lá para Brasília. Quanto tempo leva, mais ou menos, um processo complexo, vamos dizer assim? Professor, é difícil mensurar exatamente o tempo, né? Porque vai demandar muito do volume de processo de cada vara, da complexidade do processo, se esse processo vai demandar perícia, quantos recursos, né? Ele vai ter a possibilidade de se interpor. Mas uma média, assim, doutora, quando um processo bate lá no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, em média, quanto tempo leva para resolver uma pendência? Olha, eu considero que hoje os processos estão relativamente céleres, assim, né, com relação ao julgamento. Dependendo da complexidade do processo, em torno de 3 anos, 4 anos. Do início dele? Para julgar no TST. Para julgar somente, lá em Brasília para somente. Julgar, porque aí ele já passou pelo TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho, sim. E chegou até o TST em Brasília, né, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Então, é bom alertar o telespectador por conta disso, porque às vezes veja, 4 anos lá em Brasília, mais talvez 3 anos no Tribunal Regional, né, fora a vara local, né? Ou seja, tem processo que pode levar até 10 anos, né, doutora? Isso. Então, às vezes é melhor a conciliação. Exatamente. Essa é uma das questões que são colocadas na audiência, dependendo do caso, evidentemente, né? Que é a questão da demora, né? Às vezes compensa mais se fazer um acordo, cada parte cede um pouco e se firma um acordo para encerrar o processo ali. Porque senão pode ir se arrastando. Com certeza. Ocorre aquelas interposições de recurso de ambas as partes e a coisa pode demorar aí, em média, uns 10 anos se for parar lá no TST em Brasília. No TST, não digo 10 anos, menos que isso, né? Não, eu digo assim, menos do início de todo o processo, vamos dizer assim. Se for um processo complexo, sim. Certa vez chegou às minhas mãos um processo, né, para acompanhamento de uma empresa pública. Esse processo já vinha em andamento e eu peguei de uma determinada fase em diante, sim. Que era um processo mais velho que eu, né? Então... eu tinha até que ter cuidado no manuseio, né, dos autos, porque realmente era um processo bem antigo. Então pode acontecer de ter toda essa morosidade, né? Muito bem. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Na sequência, então, eu volto com a doutora Cristiane Nogueira, que é advogada trabalhista aqui no município de Bauru, que está prestando aqui excelentes esclarecimentos aos telespectadores sobre a área trabalhista, sobre os processos trabalhistas. Nós voltaremos já já. O nosso programa É Direito, hoje entrevistando a doutora Cristiane Nogueira, que é advogada trabalhista aqui no município de Bauru. Doutora Cristiane, então, recapitulando, no primeiro bloco, nós vimos que a pessoa tem até 2 anos após encerrado o seu contrato de trabalho para ingressar com uma reclamatória trabalhista, né?
e um prazo de 5 anos, vamos dizer assim, prescricional, né, em relação aos seus direitos, certo? Procura um advogado trabalhista, ingressa com a ação, vai normalmente para uma audiência una, né, certo? E nessa audiência tenta se fechar um acordo, né? Agora, lá na audiência, doutora, os juízes hoje estão com aquela posição mais conciliatória, até por conta do que nós conversamos aqui da demora processual, né? Dependendo da quantidade de recursos, pode levar até 5, 6, 10 anos para resolver uma pendência, né? O que acontece nas audiências, na hora de propor o acordo, né? O trabalhador cede, não cede, a empresa cede, como que isso tem ocorrido hoje? Porque até um tempo atrás as posições eram bem duras, né? Tanto de uma parte quanto da outra, ninguém aceitava abrir mão de algo, né? Hoje isso mudou? Então, na verdade, os acordos na Justiça do Trabalho, eles são feitos pelo valor líquido, né? Sim. Então, a empresa, quando vai mensurar uma proposta para fazer o empregado, ela já deve considerar os tributos que ela vai ter que arcar, além do valor do acordo em si, que são INSS, imposto de renda. Então, na conciliação, o empregador normalmente mensura isso. Eu vou pagar 18 mil, mas vou pagar 18 mil líquido, mas sabendo que depois eu vou ter o encargo de recolher INSS do empregado, empresa e imposto de renda. Sim. Né? Então, de fato, isso é ponderado, sim. E o trabalhador também, em muitos casos, né, dependendo do valor que ele vai receber, ele vai ter que fazer o acerto com o fisco depois, né, doutora? Então, também é preciso que ele tome cuidado com essa questão, né? Às vezes ele vai pegar um valor, almeja um valor mais alto, só que depois vem o imposto de renda e leva boa parcela disso. Exato, né? Exato, também acontece. Também acontece, né? E o pessoal tem, então, estado atento a essas questões, ou seja, na hora de fazer um acordo é necessário pôr tudo na balança direitinho, Exato. Ver quem é que vai pagar o quê. Não é, né, só o valor do acordo em si, Sim. né? Tem toda uma questão que por trás disso, né? Por exemplo, numa ação onde se pleiteia reconhecimento do vínculo empregatício, né? O empregador ele tem que estar consciente que, havendo o reconhecimento do vínculo empregatício, as contribuições previdenciárias da contratualidade, né? Pelo menos 5 anos, por conta até da prescrição que nós tratamos aqui, ele terá que recolher. Ele não vai recolher o INSS só sobre o valor do acordo. Se reconhecido o vínculo empregatício, ele terá que recolher a contribuição previdenciária de toda a contratualidade. Sim. Então, tudo isso pesa na balança na hora de se fazer um acordo. Certo. Mas, mesmo assim, as empresas têm preferido partir para o acordo, doutora? Cada empresa tem uma postura, né? Tem algumas que deixam a coisa correr, né? Tem algumas empresas que preferem realmente discutir o processo até o final, né? Sim. Tem outras empresas que, por todo o conjunto probatório que ela traz na contestação, bem documentado, ela, às vezes, ela realmente não quer fazer o acordo porque ela reconhece que ela tem direito e ela vai ganhar, né? Sim. Então, depende da postura de cada empresa. Tem empresa que prefere já acordar ali, se conciliar, até pelo princípio da economia processual e já resolve, né? Tem outras que preferem discutir até o fim. Mas hoje depende da postura de cada empresa. Sim, hoje essa questão está um pouco mais equilibrada, vamos dizer assim, porque até algum tempo atrás costumava-se dizer, né, que o empregado entrando com a reclamatória, tranquilamente ele ganharia, né? Certo? Quer dizer que os nossos magistrados seriam mais tendenciosos ao trabalhador do que as empresas. Isso não acontece mais, né, doutora? E esse rótulo também já não existe mais. Não, na realidade, o que acontece é o seguinte, o princípio cardeal, né, do direito do trabalho realmente é o princípio protetivo, que é aquele que realmente protege o trabalhador. Na verdade, o direito do trabalho, a CLT foi criada para proteção de quem? Do trabalhador, que é a parte mais fraca, vamos dizer assim, hipossuficiente na relação de trabalho. Mas é claro que se é verificado que o empregado não tem direito, né, não tem determinado direito, ele vai, claro, pesar e vai reconhecer a procedência da ação para a empresa. Não existe isso, não, que a justiça sempre vai privilegiar o empregado, não.
vai se analisar todo o conjunto probatório, né? E se a empresa tiver devidamente documentada e todas as provas forem favoráveis a ela, ela vai ganhar ação, sim. Por isso que o recado para as empresas daí, qual seria? Para que se documentem e cumpram efetivamente a legislação da forma como deve ser, para que não passem de sabores futuros depois, né, com eventual reclamação trabalhista. E para os empregados também, né, doutora, caso ele venha a produzir falsas provas, né, ele pode sair dali também um pouco seriamente complicado, né? Certo? Pode sair complicado. Falsidade ideológica, né? E outros crimes. Pena de litigância de má-fé, nós já vimos um caso de aplicação de pena, né, por litigância de má-fé, não só em relação ao reclamante, como em relação ao patrono do reclamante. Sim. Que mesmo tendo ciência de uma determinada situação que não era, vamos dizer assim, verdadeira, ingressou com a ação pleiteando aquele direito, sim, né, e foi condenado juntamente com o empregado como litigante de má-fé. O advogado, no caso do reclamante. Então, é bom o telespectador saber disso, importante, né? Que ao ingressar com a reclamatória, realmente tem que ter ali provas reais, exato, né? E se reclamar efetivamente o que entende que faz jus, né? Sim. Não reclamar além. Exatamente, somente aquilo que realmente ele, né, se viu prejudicado e pretende fazer com que haja o reparo, né? Exato. Qualquer outra tentativa pode o juiz, mesmo sendo um juiz trabalhista, né, doutora, determinar exatamente punições cabíveis, né? Exatamente. Como eu disse, já passei por uma situação como essa, né, onde vi um colega, né, passando por uma condenação por litigância de má-fé. Certo. Não no escritório, era o advogado do reclamante, sim, né? E uma vez fechado o acordo, então, né, as partes assinam esse acordo e extingue-se ali o processo, doutora? O acordo é homologado, não se extingue, porque vai se aguardar daí o cumprimento desse acordo, né? Se esse acordo não for devidamente cumprido, aí nós vamos passar por uma outra fase dentro do processo, sim, que seria a fase de execução desse acordo. Ah, né? Sim. Então, mesmo fazendo o acordo, então, se o empregador, por exemplo, que normalmente é quem vai fazer o ajuste, né? Não cumprir, né? Está sujeito a multa, certo? E ainda também a execução. A execução. E hoje, já há algum tempo, nós temos, né, a penhora online e ao passo que há alguns anos era mais dificultosa a execução em relação ao empregador, hoje em dia isso está bem mais facilitado através da penhora online. Então, os empregadores têm as suas contas, né, observadas por esse sistema de penhora online, e se for verificado o numerário na conta, esse numerário é arrecadado para a garantia do juízo daquela execução, daquele acordo não cumprido. Que é o famoso bloqueio das contas, né? Quer dizer, na verdade é uma penhora mesmo, né? Já separa o valor ali para pagamento daquela ação, né? Exato. Agora, doutora, eu vejo ainda muitos casos de pessoas falando, olha, ingressei com a ação, tal, não deu em nada, né? Na hora da penhora também não tinha bens a penhora, certo? Ou tinha lá alguns móveis velhos, tal. Acontece muito isso, doutora, ainda, mesmo com a penhora online e tal, da pessoa ingressar com uma ação e ficar vendo navios? Pode acontecer. Hoje em dia, digamos, as possibilidades são mais remotas, porque a Justiça do Trabalho ela autoriza, inclusive, a despersonificação da pessoa jurídica. Então, não se encontrando nenhum bem ou nenhum numerário em contas da empresa, parte-se para a execução da pessoa física dos sócios. Certo. Então, pode acontecer de, eventualmente, na busca de bens em nome dos sócios, não se encontrar nada. Mas é mais difícil, né? Mas pode acontecer pode acontecer de não ter sucesso ao final da ação. Não ter reparo do seu pleito, né? Pode acontecer. Certo. E, doutora, me diga o seguinte, nessas tratativas perante os juízes, né, certo? Com relação a acordos, né? As pessoas saem satisfeitas normalmente, a senhora que milita bastante na área, saem satisfeitas ou ainda o reclamante acha que não fez um bom acordo, que
gostaria talvez de ter levado a ação adiante, mas em função do momento ali resolveu fechar o acordo. Acontece muito isso, da pessoa sair insatisfeita? O que eu tenho percebido, professor, é que sai insatisfeita sim, porque no ato da audiência, né, isso é muito bem esclarecido, tanto pelo patrono, sim, daquele cliente, daquele determinado trabalhador, como pelo próprio juiz. O juiz, inclusive, autoriza, se for o caso, né, para uma conversa mais à vontade, que o advogado às vezes até saia, se retire da sala de audiência com o seu cliente para poder explicar de uma forma mais à vontade, né, mais detalhada para o cliente. Então, quando o cliente ele sai ali da mesa de conciliação, da mesa de audiência, ele sai consciente do acordo que ele fez. Certo. Então, eu penso que o índice de satisfação é quase que 100%, né, porque ele é bem esclarecido. Se ele fechou um acordo ali naquele momento, é porque ele realmente queria aquilo, né? Até por conta do que nós conversamos aqui, da demora, né, que muitas vezes pode acontecer, né? Então é preferível fechar o acordo, né, e já garantir ali, nem que seja parcial, os seus direitos, né? Exato. Em termos de numerário, vamos dizer assim, de valores, né? Certo? Mas pelo menos já liquida o assunto e fica tudo em paz, né? Ainda que seja um acordo parcelado, ele pode, e claro, né, vai acabar recebendo isso antes do término de um processo, se houver recurso, porque o processo vai demorar alguns anos. E claro que o acordo, ainda que ele parcele em 10 vezes, ele vai conseguir receber bem antes essa quantia. E doutora, algumas pessoas ainda têm receio de entrar até com uma reclamatória trabalhista, mesmo sabendo que tem os seus direitos, tudo, que ela acha que ela pode ficar marcada, ou seja, marcada que eu digo no mercado de trabalho, ou seja, que quando ela for à procura de um outro emprego, né, pode se vasculhar e descobrir que ela ingressou com reclamatórias trabalhistas anteriores e a pessoa não ser admitida. Acontece muito isso, doutora? O que a senhora teria a dizer para os nossos telespectadores com relação a isto? Eu tenho a dizer o seguinte, que a nossa Constituição Federal, a Constituição Federal de 1988, ela proíbe qualquer tipo de discriminação. E o direito de ação é um direito constitucionalmente garantido. Então, o fato de o empregado, eventualmente, tendo um direito dele lesado, ingressar com uma ação, isso não vai prejudicá-lo na obtenção de um outro emprego. Por quê? Porque o direito de ação é um direito que ele tem amparado pela nossa Constituição Federal. E, inclusive, se ele perceber que ele está sendo discriminado por isso, né? Claro que a empresa vai responder por isso também. Certo. Porque não pode haver preterição numa vaga por conta de uma eventual reclamação que ele tem ingressado contra um empregador anterior. Então, quer dizer que a senhora então recomenda que a pessoa, uma vez tendo seus direitos aí trabalhistas cerceados, realmente reclame, né, seus direitos reais, é claro, obviamente, né, para que faça justiça no caso. Exatamente, com certeza. E sem receio de retaliações futuras. Não, até porque o nosso ordenamento jurídico não permite esse tipo de retaliação. Certo. Mas acontece isso, né, doutor? Tem pessoas que às vezes chegam no escritório com um certo receio, né, de falar, olha, não sei se eu devo entrar, se eu não devo, que depois pode dificultar a busca por outro emprego. Acontece isso ainda, infelizmente, né? Pessoas assim, não muito esclarecidas, que ficam com esse... eu acredito que o pensamento exista, sim, mas não deve existir, né? Porque por conta do que nós falamos aqui, é um direito que ele tem, então que ele não tem esse receio. Se ele efetivamente teve um direito lesado, que ele ingresse com a ação trabalhista, que isso não vai afetar uma futura vaga numa outra empresa. Isso não vai afetá-lo de forma alguma. Certo. Tá ótimo. Então, doutora, eu gostaria de agradecer a doutora Cristiane Nogueira, que é advogada trabalhista aqui no município de Bauru, tá? Por ter vindo aos nossos estúdios, prestar esses esclarecimentos aos telespectadores, por sinal muito bem esclarecida, você telespectador, né? Creio que conseguiram entender, né, de uma forma bem, a doutora Cristiana colocou de uma forma bem didática, né, e ficou bem claro que você, né, caso tenha os seus direitos aí trabalhistas lesados, né, possa então
tranquilamente buscar esses direitos, ingressando com uma reclamatória trabalhista, sem qualquer prejuízo futuro. Muito obrigado, então, doutora. Eu que agradeço. Espero professor. contar em outras oportunidades aqui com a senhora. Será um prazer. E eu peço a você, telespectador, que continue assistindo a programação da TV Prevê. TV Prevê, o canal da educação.